Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo e hoje eu vou resolver a questão 25 do vestibular da UFSC de 2019. Se A está contido nos reais e f de A para os reais é a função dada por f de x menos 4x ao quadrado menos x mais 5 sobre x ao quadrado menos x mais 3, então existem 4 valores de x pertencentes aos inteiros, tais que f de x é maior ou igual a zero. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, se existem 4 valores de x pertencentes aos inteiros, que é menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, pertencente aos inteiros, onde a função que a gente tem ali é positiva. Então, o que acontece? Primeiramente, se eu quero que essa função seja positiva, eu vou ter que estudar o sinal. Como eu sei que essa aqui é uma parábola para baixo, o que eu sei? Eu sei que a maioria dos seus valores vão ser negativos. Ele só vai ser positivo entre as duas raízes, certo? E esse cara aqui, no caso, se ele tiver raízes reais. Se ele não tiver raízes reais, daí ele só tem valores negativos. E esse cara, a mesma coisa. Ele vai ser somente positivo, no caso, se ele for com raízes complexas. Se ele for com raízes reais, daí a gente vai ter que identificar e estudar o sinal. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar, vou começar com o de baixo, identificar se ele vai ter ou não vai ter raízes. Então vamos lá, sentença 1. O que eu vou fazer? Vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 3. O que eu vou ter? 1 ao quadrado vai ser 1, menos 4 vezes 3, isso aqui vai ser 1 menos 12. Então isso daqui, delta é menor do que zero. Como delta é menor do que zero, esse cara aqui não tem raízes, portanto ele sempre vai ser positivo. Então, como esse cara aqui vai ser sempre positivo, quem vai mandar no sinal vai ser o de cima. Daí eu vou ter que identificar se o de cima tem raízes. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o delta do de cima. Vou pegar outra cor, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 1 ao quadrado, já vou colocar aqui 1, menos 4 que multiplica A é menos 4 também, que multiplica C, que é 5. Então, o que eu vou ter? Menos 4 vezes menos 4, isso aqui é positivo, então vai dar um resultado positivo. Então eu tenho 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 4 é 80, 80 com 1 é 81. Então me deu um delta positivo, portanto eu vou ter duas raízes. Agora eu tenho que identificar quais que são essas duas raízes, para assim eu saber quais serão os valores que a gente vai ter, onde essa função vai ser positiva, uma vez que, como ela é uma parábola para baixo, entre as duas raízes ela vai ser positiva. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que x é igual a menos b, então 1 mais ou menos raiz de 81, que é 9. Então isso aqui divide por 2 vezes o a, que vai ser menos 8. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que x' vai ser o seguinte, 1 mais 9, 10, 10 sobre menos 8. Então 10 sobre menos 8. 10 sobre menos 8, isso aí é quanto? 10 sobre menos 8 é menos 5 sobre 4, certo? Essa é uma raiz, que na verdade é um pouquinho à esquerda do 1, certo? E o x duas linhas vai ser o quê? X duas linhas vai ser 1 menos 9, 1 menos 9 é menos 8. Menos 8 sobre menos 8 é 1. Então a gente tem aqui as nossas duas raízes. Se eu tenho que aqui é basicamente para a esquerda do menos 1, certo? Então quais valores inteiros entre esse cara e esse cara a gente vai ter? A gente vai ter basicamente o menos 1 e a gente vai ter o 0. E a gente também vai ter, obviamente, 1. Então a gente tem esses três valores. Como ele diz aqui que a gente tem 4, o exercício está errado, porque a gente só tem esses três onde vai ser positivo. Portanto, a sentença 1 está incorreta. Beleza, sentença 1 está incorreta, vamos para a próxima, sentença 2. O que a sentença 2 me diz? Se a função é real, f, dada por f de x igual a módulo de x mais módulo de x menos 3, é constante no intervalo de a até b, então a mais b é igual a 3. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que na extremidade esquerda e na extremidade direita do meu intervalo, a função é constante. Logo, se eu substituir os valores, ela vai ser igual. Então, o que eu sei? Eu sei que para o valor da extremidade esquerda, a gente vai ter a função na versão negativa, ou seja, com o sinal negativo na frente, e na extremidade direita, por propriedade de módulo, a gente vai ter a parte positiva dela. Então, o que eu vou ter? Vou ter a sentença 2, o que eu vou ter? Substituindo a, o que eu vou ter? Eu vou ter menos a menos a menos 3, certo? Colocando o sinal negativo na frente do módulo para inverter o sinal. E isso aqui para o b vai ser a versão positiva. Então, b mais b menos 3, certo? Beleza. Agora é só a gente fazer a operação e ver se a mais b realmente é igual a 3. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 2a mais 3 igual
a 2b menos 3. Esse a que está negativo passa para a direita positivo, então eu vou ter 3 mais 3 é igual a 2a mais 2b. Então eu vou ter que 6 é igual a 2a mais 2b. Portanto, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir ambos por 2. 6 dividido por 2 é 3. 2a e 2b dividido por 2 vai ficar a mais b. Então, 3 é igual a a mais b. 3 é igual a mais b é justamente o que a sentença me traz. Então, a sentença 2 está correta. Vamos para a sentença 4. Se f dos reais para os reais é função, então g de x é igual a meio f de x menos f de x. Não é função ímpar nem par. Ó, ele não me diz qual tipo de função é a f de x. Ele só diz que é dos reais para os reais. Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma função par, o que ia acontecer? Se eu tivesse uma função par, isso aqui ia me dar zero, certo? Porque o valor da f de x é igual ao valor da f de menos x. Por exemplo, x ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado é o mesmo valor, é 1. Então, isso aqui daria zero. E a função zero, no caso a função constante, ela é o quê? Ela é par. Então, como ele não me diz que tipo de função aqui eu tenho aqui, eu não posso concluir se isso aqui é verdade. Então, como ele não me diz, eu poderia dizer que, por exemplo, essa função f é par, então a função g seria uma função par também. Portanto, a alternativa 4 está errada. Então, vamos lá. Vamos para a sentença 8. Vou fazer aqui na esquerda, porque a gente tem bastante espaço. Vamos para a sentença 8. O que eu vou ter na sentença 8? Existe x real tal que x elevado a log de x mais 4 ao quadrado é igual a 25. Então, o que eu tenho? Eu tenho x elevado a log de x mais 4 ao quadrado, e isso aqui tem que ser igual a 25. Gente, propriedade de logaritmo. Quando eu tenho aqui uma base do meu expoente e eu tenho no meu expoente logaritmo do mesmo valor da base, o que acontece? Esse cara aqui cancela com esse e fica somente isso daqui, fica somente o que está dentro do algoritmo, do logaritmo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter x mais 4 ao quadrado é igual a 25. O que isso vai me dar? Eu vou ter, então, x ao quadrado mais 8x mais 16. Mais 16, esse 25 está aqui, passa para a direita, para a esquerda, subtraindo, igual a zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x ao quadrado mais 8x. 16 menos 25 é o quê? 16 menos 25 é menos 9. Então, menos 9 igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a Bhaskara para encontrar as minhas soluções, para ver se elas são soluções possíveis. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x igual menos b, então menos 8 mais ou menos raiz de b ao quadrado, 8 vezes 8, 64, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica menos 9, certo? Fecha a raiz, isso divide por 2 vezes a, que é 2. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 8 mais ou menos, deixa eu fazer uma linha aqui para separar, eu vou ter o seguinte, 4 vezes 9 é 36. Então, 64 mais 36 vai ser 100. Raiz de 100 é 10. Então, menos 8 mais ou menos 10, certo? E isso aqui divide por 2. Portanto, o que eu vou ter? Vou ter x' é o quê? Menos 8 mais 10 fica 2. 2 sobre 2 é 1. X duas linhas é o quê? X duas linhas menos 8 menos 10 é menos 18. Menos 18 sobre 2 é menos 9, certo? Então, essas aqui são as minhas duas soluções. 1 e menos 9. O que eu sei? Eu sei que esse x, olha só, ele tem que vir aqui. E o que acontece? Aqui na base do logaritmo, o que eu tenho? Eu tenho que a base do logaritmo, ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. Aqui, as minhas duas soluções, uma foi 1 e a outra foi menos 9. Portanto, nenhuma pode vir aqui na base do logaritmo. Logo, a sentença 8 está incorreta por causa disso. Beleza, então, vamos para a 16 agora. Se a função f dos reais de menos 1 até mais infinito é dada por f de x igual a 4x menos 1, então f é bijetora e f de menos 1, de menos meio, no caso a função inversa de menos meio é igual a menos meio. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber é que uma função exponencial sempre vai ser bijetora. Então, função exponencial é bijetora. Então isso de fato é verdade, a gente tem essa informação já. Isso é propriedade. O que eu faço agora? Eu vou querer saber se a função inversa de menos meio é menos meio. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a função inversa. Então, eu vou ter aqui, basicamente, a nossa sentença 16. E a sentença 16 eu vou pegar as informações aqui. Então, onde eu tenho y, que é aqui, eu vou colocar x. E onde eu tenho x, eu vou colocar y. Então, eu vou ter que x é igual ao quê? 4y menos 1, certo?
Agora eu tenho que encontrar qual que é a função, isolando y. Então o que eu vou ter? Vou ter basicamente o seguinte, eu vou ter x mais 1 é igual a 4y. Daí eu poderia pegar esse aqui e isolar, mas eu não preciso, porque o que eu sei? Eu sei que ele quer que o menos meio substituído no x tem que ser verdade para essa função, vai ter que ter uma imagem de menos meio. Então eu já posso aplicar esse menos meio aqui direto para ver se eu encontro esse tal y. Então vamos lá, o que eu vou ter? Eu vou ter que menos meio mais 1 tem que ser 4 elevado a y, certo? O que eu sei então? Eu sei basicamente que menos meio mais 1 é meio. Isso aqui é igual a 4 elevado a y. Para eu solucionar isso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso lembrar que aqui o meio é basicamente 2 elevado a menos 1 e o 4y é basicamente 2 elevado a 2y. Então o que eu sei? Eu sei que 2y, eu posso igualar os expoentes, é igual a menos 1. Portanto, eu sei que y é igual a menos meio. Então, de fato, isso é verdade. De fato, a sentença 16 está correta. Então, a gente pode dizer que a sentença 16 está correta. Então, vamos agora para a sentença 32. Considere a função f dos reais para os reais definida por f de x igual a 2 seno de 3x, no intervalo de 0 a 2π. O gráfico de f intersecta o eixo x em 5 pontos. Então, o que ele quer? Ele quer 5 pontos onde intersecta o eixo x. Para intersectar o eixo x, basicamente a função tem que dar 0. Então, a gente tem que encontrar 5 valores entre 0 e 2π que intersecta o eixo x em 5 pontos. Quando ele fala em 5 pontos, ele não especifica em apenas 5 pontos. Ele fala 5 pontos, pode ser mais, pelo menos 5 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente descobrir. O primeiro, obviamente, é o 0. Por quê? Se eu colocar 3 vezes 0, vai dar 0. Seno de 0 é 0. Então, eu vou ter f de 0 é igual a 0. Beleza. O próximo vai ser o π terços. Por quê? Eu sei que todo kπ, isso que a gente tem que buscar, todo kπ, no caso, um número inteiro que multiplica o π, vai me dar o quê? Vai me dar seno de π, ou seno de 2π, seno de 3π, e isso sempre vai ser 0. O kπ é sempre 2, 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer π terços, porque 3 corta com o 3, certo? E fazendo isso, eu vou ter, então, kπ. Então, é isso que a gente vai buscar. Então, a f de π terços vai ser o quê? Vai ser igual a 0. Beleza. A próxima é o quê? A próxima é 2π terços. Porque 2π terços, o 3 corta também e vai ficar, então, f de 2π. Então, 2π sobre 3 também vai cortar. Então, eu vou ter 0 também. E a próxima vai ser o quê? A próxima vai ser o próprio π. Porque eu vou ter, basicamente, 3π. 3π também é 0. Então, f de π vai ficar 3π, que também é 0. Então, a gente já tem 4. A próxima vai ser qual? A próxima vai ser f de 4 sobre 3π, que é menor que 2π. E isso aqui, o 3 corta com 3, vai ser 4π, que também é 0. Então, a gente já encontrou 5 pontos. Portanto, a sentença 32 também está correta. Então, a gente tem as sentenças corretas 32, 16 e a 2. 2 com 32 vai ser 34, 34, 6, 40, 50. Então, 50 é a nossa resposta. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 25 do vestibular da UFSC de 2019. Qualquer dúvida que você tiver, uma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.